Vamos lá. Estudos e anotações sobre lote. O que é um lote? Lote nada mais é do que um conjunto, sequência de candles ou velas, né, da mesma cor, formando um único preço. Um macete para facilitar a compreensão é que sempre ocorrerá um lote quando tivermos a mudança da cor dos candles, ou seja, sempre que aparecer uma vela de cor diversa da sequência de cores anteriores, temos o fechamento de um lote e a consequente abertura de um novo lote. E a quebra de cores, né, vinha uma sequência de velas verdes, apareceu essa quarta vela vermelha aqui, tá? Então automaticamente ocorreu uma quebra na sequência de minhas cores, tá? Então aqui eu tenho um lote de compra, essas 3 velas verdes, e esse conjunto de 4 velas vermelhas formam um lote de venda. Tá? Temos que os candles 1, 2 e 3 formam um lote de compra, né, que eu formo um exemplo aqui abaixo. Já os candles 4, 5, 6 e 7 formam um lote de venda. Tá? Aqui o exemplo também. Aqui temos um exemplo no gráfico. Conjuntos de candle vermelhos, certo? São lotes de venda. Já o conjunto de velas verdes são os lotes de compra. Tá? Abertura de um lote. Antes de passar aqui, deixa eu só mostrar uma outra situação que dá para identificar. Usando o setup 1.0 do GF, você consegue identificar um lote passado através dos fractais. Tá? Eu uso o fractal de 5 períodos. Aí ele me indica, tá? Onde tem o fechamento e a abertura de um lote. Tá? Abertura de lote. A abertura de um lote pode ocorrer nas seguintes situações, quais sejam na reversão, o surgimento de um comando ou fechamento de preço. Tá? Aqui eu não coloquei, mas também tem a questão do rompimento. Tá? Depois eu vou editar essa parte aqui e vou acrescentar, faltou o rompimento. Abertura de lote após uma reversão. Para ficar mais fácil o entendimento, podemos interpretar de forma analógica que ocorre a abertura do lote quando há a troca de cores das velas. Né? Aqui tem um exemplo, aqui embaixo tem a explicação. Tá? Aqui, perceba que o lote de venda é aberto assim que ocorre a troca de cores das velas, igual na imagem abaixo. Vinha o lote de compra, né, que verde, essa vela vermelha aqui fechou o lote de compra e abriu um lote de venda. Tá? A mesma coisa aqui, eu vi uma sequência de velas verdes, mudou a cor, então automaticamente essa primeira vela vermelha, ela fecha todo aquele lote de compra e dá início a um lote de venda. Tá? Aqui também, né? Vinha uma sequência de velas verdes, apareceu uma vermelha, automaticamente fechou o lote de compra e abriu um lote de venda. Tá? O que eu ia falar aqui? Estava explicando e lembrei de um negócio e esqueci. Tá. Para validar a formação de um lote, tá, você tem que ter 2 velas da mesma cor, tá? Deixa eu só mostrar aqui no gráfico. Aqui nesse exemplo. Como que eu valido o aparecimento ou não de um lote? Eu tenho a primeira vela da mudança de cor, certo? Da reversão. Eu tenho a segunda vela, que é a minha confirmação, tá? Com o fechamento dessa segunda vela, eu tenho a confirmação de um lote, certo? Quando for só uma vela assim, a gente vai ver mais para frente, ela, em tese, não é considerado um lote em si, tá? Ela é considerada um lote solitário ou um nanolote. Tá? Aqui confirmou a reversão, aqui validou, certo? Confirmou a reversão, aqui validou, confirmou a reversão, validou,
confirmou, validou, certo? Sempre quando vocês forem operar a questão de microlotes, vocês observam a questão da validação, tá? Perceba que o lote de compra é aberto assim que ocorre a troca de cores das velas, igual na imagem abaixo. Igual na imagem abaixo, né? Aqui vinha a sequência de velas vermelhas, apareceu uma verde, automaticamente ela fecha o lote de venda, certo? E abre um lote de compra. Aqui tinha essa vela solitária vermelha, né? Apareceu uma verde, automaticamente quebrou a força dela e deu início a um lote de compra. Tá? Mesma situação aqui. Vinha um lote de venda, né? Apareceu uma vela verde, quebrou a sequência das velas vermelhas, tá? E deu início a um lote de compra. E aqui também, mesma sistemática, tá? Aqui nesse material vai ter algumas tarefas para casa, tá? Para vocês treinarem, né? na identificação visual de cada tópico que a gente for estudando. Abertura do lote por comando único. Aqui, vendo essa imagem, né? A gente tem que analisar, analisando a imagem acima, temos alguns passos a seguir. Vejamos. Primeiro, identificamos a formação do lote de compra. É o conjunto de velas verdes, certo? Segundo passo, dentro do lote de compra, identificamos a ocorrência do comando único de alta, igual na imagem abaixo. Dentro desse conjunto de velas verdes, certo? Eu tenho um comando de alta, tá? Deste modo, temos que com o fechamento do comando, ocorreu o fechamento do lote de compra anterior, preço, e a consequente abertura de um novo lote de compra, novo preço. Então, este candle, com o fechamento dele, né, ele faz a quebra do preço aqui, certo? Aqui no caso a gente tem um microlote de compra, porém a gente tem, dentro deste microlote a gente tem dois outros microlotes, tá? Porque esse aqui é um preço isolado em decorrência do fechamento desse comando, tá? E com o fechamento desse comando, ele abriu um novo lote de compra, que é constituído pelo conjunto dessas três velas, tá? Aí veja a imagem abaixo, agora é um exemplo de venda, né? Eu identifiquei um lote de venda, um conjunto de três velas. Identificamos o comando de baixa, tá? Aqui. E ele fica mais ou menos na mesma situação do anterior, tá? Eu tenho um lote de venda que em tese era para ser um preço único, tá? Essa marcação vermelha. Porém, aqui eu tenho o seguinte, ó, com a abertura e fechamento deste candle, ele automaticamente fecha o preço anterior, que seria essa primeira vela, tá? E ele faz uma quebra, um fracionamento do preço, gerando, né, dentro desse microlote dois outros microlotes, tá? Que é constituído por essa primeira vela, é um preço, e essas duas velas seguintes é outro preço, tá? Então esses dois preços constituem um microlote de baixa, tá bom? Abertura de lote por fechamento de preço, que é a vela expirada, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Aqui no caso é um microlote de alta. Analisando a imagem acima, temos alguns passos a seguir. Identificamos a formação do lote de compra. Segundo passo, dentro do lote de compra, identificamos a ocorrência do fechamento de preço, que é o candle expirado, certo?
igual no exemplo abaixo. Aqui está marcado aqui. Deste modo, temos que com o fechamento do preço, ocorreu o fechamento do lote de compra anterior, né? E o tendo seguinte ao fechamento do preço, abriu um novo lote de compra, passou a ser um novo preço. Aqui a exemplificação. Ó, aqui abriu, né? Fez a reversão, até aqui eu tenho um preço, porém com o fechamento desse candle aqui expirado, né? Ou um fechamento de preço, eu tenho uma quebra um fracionamento do preço ou uma quebra do preço, tá? Porém, esse candle aqui nasceu e fechou mais uma vela verde. Então eu tenho aqui, dentro desse microlote de compra, eu tenho dois preços, tá? De compra, certo? Aqui também temos um exemplo de baixa, que identificamos a formação do lote de venda, que é o quadrado vermelho, e dentro do lote de venda identificamos o fechamento do preço, que é o que está marcado aqui. Esse aqui é o exemplo, deixa eu só... Então aqui a gente tem um lote de venda, certo? Dentro desse lote de venda eu tenho a quebra do preço, né? O fracionamento do preço, que dividiu o preço de venda em dois. Tá? O primeiro preço de venda é constituído por essas duas velas, onde essa vela aqui é expirada, né? Ela faz a quebra do preço, certo? Ela fechou esse primeiro preço e com a abertura dessa vela vermelha, né, o fechamento dela, eu tenho a continuidade do preço. Tá? Então eu tenho dois preços constituindo o lote de venda. Fechamento de lote. O fechamento de um lote, de um preço, pode se dar pelas seguintes situações: reversão, comando, fechamento do preço ou rompimento. Fechamento do preço pela reversão do movimento. Aqui é um macetezinho, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, podemos interpretar de forma analógica que ocorre o fechamento do lote quando há troca de cores das velas. Aqui é só um exemplo, tá? Agora a gente passa a dar uma analisada neles. Perceba que o lote de venda é fechado assim que ocorre a troca de cores das velas, igual na imagem abaixo. Olha, eu tenho um lote de venda, certo? Porém, quando mudou a cor aqui, automaticamente eu tenho o fechamento do meu lote de venda e a abertura de um lote de compra, certo? Aqui eu tinha um lote de venda, surgiu a vela verde, automaticamente fechou o meu lote de venda e abriu um lote de compra. Então, aqui eu tinha um lote de venda, surgiu a vela verde, automaticamente fechou o lote de venda e abriu um lote de compra. Aqui é o exemplo de compra, tá? Eu tinha um lote de compra, apareceu a minha vela vermelha, certo? Houve uma quebra da movimentação, então fechou o meu lote de compra anterior. Em tese era para dar início a um lote de venda. Tá? Eu tinha um lote de compra, apareceu a vela vermelha, quebrou a minha movimentação anterior de compra e é para dar início a uma movimentação de venda. Lote de compra, com o aparecimento dessa vela vermelha, quebra, né, minha movimentação anterior, né, fecha o lote anterior e em tese abre a movimentação de venda. Aqui tem a tarefinha de casa também para vocês fazerem depois. Fechamento do lote pelo surgimento do comando único. É mais ou menos igual à explicação da abertura do lote pelo comando. Tá?
identifico, né, na movimentação, identifico um lote de compra. Dentro do lote de compra, identifico o surgimento de um comando de alta. Então eu tenho que ele automaticamente fechou esse preço aqui que tinha dado início, tá? Aqui, ó. Com o fechamento do comando, ocorre o fechamento do lote de compra anterior e a consequente abertura de um novo lote, certo? Aqui fica melhor para explicar nessa divisão aqui. Então, com o fechamento dessa vela, ó, observando que ela deixa um paviozinho, certo? Então, fechou o comando de alta, eu tenho automaticamente que ocorrer uma quebra do preço aqui, certo? Ela fechou esse preço anterior e abriu um novo, tá? Que deu continuidade até chegar nesse topo aqui, certo? Esse conjunto de 3 velas seria o preço atual e essa primeira velinha aqui seria o preço que foi fechado anterior. Aqui também é quase a mesma explicação da abertura, né? Do lote de venda, porém aqui é com fechamento, tá? Aqui eu identifiquei, certo, a formação do meu lote de venda, identifiquei o fechamento de um comando, então automaticamente eu já tiro aqui o seguinte, que com o fechamento desse candle vermelho, comando de baixa, eu tenho que ocorreu o fechamento desse preço aqui, constituído por essa primeira vela, e eu tenho que, como ele deixou um paviozinho aqui embaixo, ele vai dar segmento a pelo menos mais uma vela, tá? Então eu tenho aqui a quebra do preço, tá? Eu tenho um microlote de baixa constituído por 2 preços. E aqui também tem uma tarefinha para casa, tá? Que é treinar a identificação visual. Fechamento do lote pelo surgimento do fechamento do preço ou vela expirado. Tá? Aqui também tem um exemplo. É igual ao exemplo que foi passado para a abertura. Tá? Foi identificado o padrão. Aqui, com o fechamento do preço, ocorreu o fechamento do lote de compra anterior e a vela seguinte ao fechamento do preço abre-se um novo lote. Aqui eu tenho um micro lote de compra, certo? Aí ele é dividido com o fechamento dessa vela expirada, né, ou o fechamento do preço, ela fez uma quebra do preço, né? Então ela fracionou meu lote em 2, tá? Eu tenho um micro lote de compra que ele é constituído por 2 preços de compra, tá? Essa vela expirada ela fechou esse lote de venda, certo? E tudo que aparecer após ela é novo. Então, como surgiu essa vela de compra, né? Aqui então ela dá origem a um novo preço, tá? De compra. Aqui é o exemplo de vela expirada de baixa. Tá? Identifiquei meu lote de venda, certo? Visualmente eu identifiquei que teve uma quebra de preço. Por quê? Porque eu tenho uma vela expirada, né, que fez o fracionamento do preço. Tá? Então, com o fechamento dessa vela expirada, ela fechou esse preço aqui. Tá? E com o fechamento dessa terceira vela, eu tenho que aqui deu início a um novo preço de venda. Tá? Por que isso? Porque quando essa vela expirada fecha, tudo anterior a ela deixa de existir, em tese, tá? Tudo anterior a ela deixa de existir, tudo que aparecer para frente vai ser novo. Fechamento do lote devido ao rompimento da região. Aqui a gente tem um exemplo, certo? No gráfico. Da imagem acima podemos tirar dois
os exemplos de rompimento e consequente fechamento do lote. Primeira situação, veja a imagem abaixo. A gente tem um lote de compra e na sequência aqui ocorreu um lote de venda, certo? Analisando a imagem acima, temos que seguir os seguintes passos. Em uma estrutura de baixo, identificamos a ocorrência de um lote de compra e marcamos a sua abertura, corpo mais pavio, igual na imagem abaixo. Deixa eu só explicar aqui o porquê dessa marcação. Deixa eu só mudar a cor aqui. Olha, eu tinha um lote de compra, certo? Porém, aqui ocorreu a reversão, tá? Então, automaticamente fechou o lote de compra e aqui está dando início a essa vela, está dando início a um novo lote de venda, tá? Um novo preço, no caso. O que acontece? Se eu tenho um novo lote que está tendo início, né, um lote de venda, ele começa a fazer a movimentação de cima para baixo, tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer meus traçamentos no lote anterior. Se você observar aqui, esse candle vermelho, ele já fechou bem aqui. Então, essas minhas primeiras defesas, né, que seria esse pavio e a pontinha desse pavio aqui, elas já foram rompidas, tá? Então, qual que é o próximo passo para mim fazer os meus traçamentos para observar aqui se vai respeitar ou não? É aqui, ó, abertura e pavio, tá? Dessa vela, que é o corpo pavio, né? Que é a forma que eu marco aqui, no caso seria como se fosse uma simetria, tá? Vamos lá, segundo passo. Identificamos a ocorrência do rompimento da região marcada. Assim, temos que após o rompimento da região, ocorre o fechamento do lote de compra, pois o candle do rompimento abre uma nova posição, dando início a um novo ciclo de mercado. Aqui é a explicação desse aqui ainda. Aqui, esse segundo candle, deixa eu marcar aqui. Essa vela, para validar o rompimento, ele tem que romper esse candle, que em tese seria o candle do rompimento, ele tem que romper tanto o corpo quanto o pavio, tá? Para validar o rompimento. E perceba aqui que o segundo candle... João, só uma pergunta. Oi, fique à vontade. Aí tem a primeiro resiste e nova posição, né? Aí tem a defesa. Eu marco também esse pavio dessa vela vermelha aí também, ó, porque quem fecha ela, né, é o comprador e toma a posição aí. Aí eu espero romper esse candle vermelho aí também, o pavio dele, ó, Ah, sim. Pode ser também. né? Sim, pode ser também. Porém, assim, aqui é a questão é o fechamento do lote de compra, entendeu? Entendi. É porque do jeito que tu estava explicando aí eu pensei que a minha marcação estava errada, entendeu? Porque eu marco no pavio desse candle vermelho aí também, ó, porque o comprador fecha ele e toma posição aí, Sim, aham, exatamente. E dá início ao lote de compra. é, Tá? Não, tá certo. Mas aqui é que essa explicação é que quando ocorre o fechamento do lote de compra, entendeu? Que é essas duas velinhas aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, essa segunda vela aqui, ela rompe, certo? O corpo e o pavio, tá? O que acontece? Após o rompimento desses dois pontos, né, corpo e pavio, você tem início, daqui para frente, dessa terceira vela em diante, tudo é novo, tá? Tudo que tem daqui para frente é novo. Tá? Aí você tem início a um novo
é um novo preço, em tese, tá? Segunda situação, que a gente tem um exemplo, certo? Analisando a imagem acima, temos que seguir os seguintes passos. Primeiro passo, em uma estrutura de alta, identificamos a ocorrência de um lote de venda e marcamos a sua abertura, igual na imagem abaixo. Aqui, ó, reversão, confirmou, certo? Então eu tenho duas velas da mesma cor, validando a formação do meu lote de compra, tá? O que acontece? Os meus travamentos, né, passados, ó, essa vela aqui já foi, rompeu meu fundo, meu topo anterior, tá? O meu travamento seria essa abertura aqui, tá? Que a gente até viu na aula passada, ela forma, essas duas velas aqui, ela forma a taxa dividida de topo, certo? Segundo passo, identificamos a ocorrência do rompimento da região marcada. Assim, temos que após o rompimento da região, ocorre o fechamento do lote de venda, pois o candle do rompimento abre uma nova posição, dando início ao novo ciclo de alta. Tá? Ó, se vocês aliarem essas informações que eu estou passando aqui, de rompimento para fechar e abrir lote, com análise de volume, tá? Ó, se vocês identificarem aqui que o volume está um alto volume, ele está rompendo uma estrutura que seria, esse aqui no caso seria um nanolote, tá? Ele está rompendo uma estrutura passada também de taxa dividida de topo, com nanolote e tudo mais. Em tese que ele está formando uma estrutura de alta, né? Só que vocês têm como as 4 confluências para entrar para cá nessa vela, tá? Assim, tudo que eu estou passando aqui, vocês interpretam como confluências, tá? Como fazer marcações no lote? Macrolote. Vejamos um exemplo abaixo. Aqui a gente tem um exemplo. Deixa eu marcar aqui rapidão. Aqui eu tenho um topo, certo? Aí o gráfico passeou, formou um fundo forte. Ele passeou, chegou nesse ponto aqui, ele desceu, passeou, rompeu. Tá? Por que eu estou fazendo essas explicações? Porque vamos entrar nessa parte agora. Aqui. Ó, veja na imagem acima que foram marcados um topo e um fundo. E identificamos que o preço correu solto entre esses dois pontos, até vir a ser rompido, o que ocasionou o fechamento daquele ponto e consequente abertura de um novo. Pois bem, a trajetória que o preço fez entre os dois pontos, topo e fundo, é denominado de macrolote. E com base nessa informação, podemos estar traçando uma linha horizontal no topo e outra linha horizontal no fundo, igual no exemplo acima. Tá? Aqui, então a gente marcou o topo, se rompesse aqui, né, se essa movimentação aqui se essa movimentação aqui viesse a rompesse, automaticamente ia fechar esse macrolote aqui de topo. Tá? Aí como ela veio, trabalhou e rompeu esse fundo, também ela fechou o macrolote e deu início ao novo preço. Tá? Para ocorrer o fechamento do macrolote, temos que ter o rompimento do pavio anterior que abriu o lote macro. Aqui no caso não teve pavio em si, né? Aqui foi uma taxa dividida de fundo. O macrolote ele não tem essa questão de macrolote de compra, macrolote de venda, tá? Porque ele é constituído ele é constituído por microlotes de compra e microlotes de venda, tá? Então você identifica pontos fortes, faz a marcação e aguarda essa região ser rompida ou ocorrer o reteste nela, tá?
microlote. Isso aqui é uma informação importante, tá, gente? Vocês aprenderem o conceito de microlote e aplicar no gráfico. Analisando a imagem acima, identificamos a formação de um microlote de compra, conforme pode ser visualizado na imagem abaixo. Os candles 2, 3, 4 e 5 eles constituem um microlote de compra. Tá? Dentro desse microlote de compra, identificamos a formação de uma nova alta mais nova posição, conforme pode ser constatado na imagem abaixo. Esse o conceito de nova alta, nova baixa, nova posição e projeção, a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Então vocês não precisam ficar ansiosos. Nessa parte aí eu me enrolo um pouquinho nessa nova alta e nova baixa, porque às vezes confundo a cabeça da pessoa. Ah, sim. Não, assim, nova posição é a mudança de cor que a gente tem. Tá? Vou fazer um resuminho aqui rapidão. Aqui é a nova posição de venda, né? Nova posição de compra. Ah, bom, assim, dependendo da escola que você, ou do orientador que foi te passar a informação em relação à questão da nova alta, para esse primeiro pavio aqui, Essa nova alta, João, ah, eu aprendi como o primeiro registro, entendeu? isso aqui, né? Você está falando do segundo candle aqui, né? Isso, o primeiro candle é o primeiro registro. Aí o segundo candle, quando ele supera o pavio do primeiro registro, aí fica nova posição, entendeu? Aham, Aí já tá diferente, nova alta e nova posição. isso. Não, mas essa aqui eu vou explicar porque que ela é uma nova posição. Você está vendo que ela aqui é um comando, tá? É, eu tô vendo, comando de alta, é isso Isso, mesmo. então ele fechou aqui atrás e aqui é o novo preço, por isso que ele passou a ser uma nova posição, entendeu? Ah, entendi. Beleza. Tá? Então, deixa eu só explicar aqui. É que assim, dependendo da pessoa que você for pegar para te orientar, né, ou material que você for estudar, cada um fala de um jeito. É assim, ó, essa primeira vela aqui, a primeira vela verde, tá? Ou o segundo candle, ele é uma nova posição, por quê? Porque ele fecha a movimentação de venda anterior, tá? E ele já deixa um paviozinho aqui, então em tese ele seria uma nova alta, tá? Essa é a formação geral. Aí o pessoal começou, como que fala? A requintar, né? Eles começaram a dar nome para um monte de coisa. Aí eles mudaram, não é? Esse primeiro pavio aqui seria um primeiro registro, que eu achei até interessante, tá? Por quê? Porque ele vai ter que ser trabalhado. Esse primeiro registro ele tem que ser trabalhado, né? E na psicologia dos candles, a gente trabalha do preenchimento, né? Da região, né? Aí tá, o que acontece? Essa segunda vela verde, ela também é uma nova posição, tá? Ela é uma nova posição, porque ela rompe a anterior, certo? Aí como ela deixa um pavio superior, aí ela passa a ser tratada como nova alta, tá? Assim, você sempre vai identificar, só vou fazer um resumão, tá? Para vocês não ficarem perdidos aqui na explicação. Sempre quando ocorrer a reversão, geralmente o segundo candle, ele te dá a nova alta e a nova baixa, tá? Se ele deixar um pavio, se for igual aqui, né? A, a reversão para alta, né? Esse primeiro paviozinho aqui é a sua nova alta. E se aqui fosse uma vela de baixa, deixasse um paviozinho aqui, esse paviozinho seria a sua nova baixa, tá? Aqui o que acontece? Aqui eu mudei ali porque ó, aqui houve uma quebra do preço, tá? Aqui houve nessa taxa dividida, tá? Então automaticamente fechou aqui atrás. E esse aqui, como ele é uma nova posição, ele passa a ser o novo preço, tá? Vamos lá, então você tem nova alta, nova posição, é o terceiro candle é a nova alta, porque rompeu a máxima anterior, já o quarto candle é a nova posição, por ser o primeiro candle após o rompimento. Tá? Aqui ele rompeu, né?
rompeu tanto aqui quanto aqui. Isso aqui passa a ser a nova posição, né? Não só por causa da questão de ser o primeiro candle após o rompimento, mas é por causa dessa quebra aqui do preço também, tá? Após identificar a nova alta e a nova posição dentro do microlote de compra, marcamos a nossa nova alta e o pavio de alta. E na nova posição marcamos a projeção de baixa caso haja. Aqui, como não tinha, ele formou uma divisão de taxa, né? Você marca só a junção dos dois candles e o pavio, tá? Por que eu tenho que marcar isso aqui? Porque aqui passa a ser a sua defesa para essa movimentação de correção que deu início, tá? Olha, aconteceu o quê? Aconteceu a reversão, certo? Essas duas velas aqui validou a reversão. Então você vai começar a fazer a marcação de cima para baixo, tá? Aqui como a movimentação vai descer, né? Você começa a sua marcação também de cima para baixo, tá? No exemplo acima, como a nova posição é um comando único de alta, marcamos somente a abertura do candle, formando assim uma divisão de taxa. Agora o nanolote, ou lote solitário. Pessoal, essa informação aqui é de extrema importância, tá? Por quê? Porque só com esse padrão aqui vocês já conseguem fazer um cascalho, tá? Ó, eu marquei aqui como referência esse candle pequenininho aqui. O lote solitário geralmente ele vai ser um candle pequeno, certo? Ou um doji de cor, ou um martelo, um pin bar, tá? Ele vai estar num core, tá? Observem aqui, ó, eu tenho toda uma estrutura de alta, porém ela foi quebrada por essa vela vermelha, tá? Assim, para nós aqui do GF, ela seria o candle respiro, tá? Ela seria o candle respiro. O que acontece, ó? Trabalhou, você identificou ela, fez a marcação, certo? Veja aqui, ó, voltou para a região. Esse primeiro candle que ele testou, tá? O primeiro candle a testar ela, porque se a vela vermelha rompeu, né? Aqui a vela verde voltou, testou, validando a força dela, tá? Se ocorreu o teste, né, e ocorreu a retração, você tem que essa região é forte, tá? Aí você tem condições para fazer as operações nela. Ocorreu o primeiro teste, né? Buscou a marcação. Ó, vocês observam que só que aqui esse candle aqui ele já tiraria a leitura. Por quê? Ele abriu em gap, tá? Ele abriu em gap, desceu. Depois que ele foi buscar fazer o reteste, né? Ele teria que abrir e subir direto, tá? Igual aqui, esse aqui abriu, né, desceu, aí que foi buscar a marcação. Esse aqui rompeu, certo? Ó, esse aqui fez certo. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse candle, ó, tem esse candle vermelho aqui, certo? Ele abriu em cima, o que aconteceu? Esse aqui, ó, abriu, subiu, aí você joga para baixo, tá? Ó, rompeu, de novo, aí não fez reteste na região, rompeu, tá? Ele ficou uma região muito forte para retração, tá? Bom, para efetuarmos as nossas marcações no nanolote e lote solitário, temos que seguir alguns passos, quais sejam. Primeiro passo é localizar um candle de cor diversa das anteriores, quebrando a sequência que vinha tendo. Ele sempre vai aparecer em uma sequência grande de velas, tá? Igual aqui, aqui também tem um exemplo. Deixa eu mostrar aqui. Aqui vinha a sequência de velas verdes, apareceu a vermelha e quebrou a sequência. Aqui vinha a sequência de velas vermelha, essa verde quebrou a sequência, tá? Aí o segundo passo é marcarmos o corpo desse quinto. Tá? Deixa eu ver aqui no gráfico como que está.
Ó, tem uma sequência de velas, certo? Apareceu essa velinha verde aqui quebrando a sequência. E ela é muito forte aqui também porque tem um comando aqui, ó. Tá? Só que aqui ela não foi respeitada, tá? Porque esse aqui ainda era para corrigir, né? Aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só ver quem que entrou aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodrigo. Aqui também já a sequência de velas vermelhas, certo? Ela foi quebrada por essa vela verde. O que acontece? Sempre quando, para validar as entradas em lote solitário ou microlote, você tem que ter o primeiro teste, tá? Testou, validou, retraiu, certo? Ó, testou, retraiu, deu pico de vela na minha região, eu posso entrar para retração, tá? Ó, expirou dentro da região, reverteu, tá? Essa aqui é a leitura dela não, porque ela abriu e já desceu, tá? Para fazer a leitura para pico de vela aqui, gente, vocês têm que esperar assim, ó. Aqui no caso, tá? Como ela está aqui em cima, né? As velas têm que abrir, subida no pico de vela para me jogar para baixo, tá? Se a vela é igual aqui, ó. Essa daqui provavelmente ela fez aquele paviozinho que a IKEA já faz automático, né? A vela já nasce subindo e já aparece um paviozinho, tá? Então, se ela dá o pico de vela dentro de 15 segundos iniciais, eu jogo para baixo, tá? Ó, aqui testou também, aqui testou, certo? Aí rompeu, você cancela a sua leitura, tá? Ó, rompeu, cancela. Retorno ao lote. Ocorre o retorno ao lote quando a nova movimentação se conecta com o lote passado. Essa questão do retorno ao lote é uma confluência também, tá, gente? Resumidamente, temos que o retorno ao lote, conexão ao lote passado, é igual a conexão ao lote passado. Retorno ao lote é igual a conexão ao lote passado. Em outras palavras, temos que o retorno ao lote, toda vez que o preço atual voltar para uma região de velas da mesma cor no passado, independentemente que seja na abertura, meio ou fechamento da vela passada. Lembrando que a leitura de retorno ao lote é uma confluência. Você tem que utilizá-la com outras informações para sua tomada de decisão se entra ou não no trade. Vejamos um exemplo. Esse aqui é um exemplo gráfico, tá? Aqui foi separado os microlotes. Aqui tem a explicação. Aqui eu tenho meu primeiro lote de venda, certo? Aqui apareceu o segundo lote de venda. O que acontece? Ó, esse primeiro candle aqui, ó, ele fechou, ele não se conectou com o primeiro lote de venda ainda. Por quê? O fechamento desse primeiro candle está um tiquinho acima da abertura do comando, desse primeiro comando aqui, tá? Acontece que daí essa segunda vela, o fechamento dessa segunda vela, ele já se conecta com o corpo
da primeira vela. Então eu teria a leitura, uma confluência, né? Validando a minha uma leitura para put nessa terceira vela vermelha aqui, tá? Ó, ela abriu, só deu um tiquinho para cima e já desceu, tá? Aí você teria aqui a questão da reversão, aí tinha que ver a questão da estruturação do gráfico, né? A questão da tendência macro e tal. Mas aqui você teria já é, como que fala? É uma validação, tá? Para entrar nessa terceira vela. O que acontece? Assim, o pessoal usa muito a questão da conexão de velas, né? Que estão se formando agora com o corpo do comando, tá? Ou vela de força. Vela de força, sim, tá? Vela de força que eu falo é o spinning top, tá? Tem um corpinho, parece um botijãozinho de gás, tá? É essa aqui, ó, tá? Isso aqui para mim é uma vela de força, tá? Isso aqui, que na lógica o pessoal fala que considera a vela de força a vela que está rompendo as marcações anteriores, tá? Vamos lá, aqui na exemplificação. Ó, essa terceira vela, ela fechou, travando aqui no corpo dela com a metade do corpo do comando. Mais uma confluência validando a sua leitura para put aqui, tá? Aí isso aqui já fechou quase na região do pavio, né? Então, para essa quinta vela aqui eu já não teria uma leitura razoável, tá? Então aqui eu já não faria nada. Aqui eu tenho, agora cancela aquele lote do passado, certo? O meu segundo lote de venda ele passa a ser o primeiro lote. E esse lote que está iniciando aqui é o meu segundo lote, tá? Aqui é o meu passado, esse aqui é o meu presente, certo? Então vamos lá. Aqui esse candle, esse spinning top aqui, ele fechou no corpo daquela vela vermelha, né? Esse candle de força. Aqui, como ela teve uma entrada grande de compra, né? Num domínio de compra aqui, aqui eu não teria uma leitura para entrar de abertura aqui, certo? Eu faria a minha entrada se ela abrisse e subisse um pouco, tá? Aí eu jogava para baixo. Essa segunda vela vermelha, ela fechou aqui no corpo dessa quinta vela, certo? Então tinha um espacinho aqui ainda que dava para ser trabalhado. Olha, ela abre, sobe um pouquinho e eu jogo para baixo, tá? Aqui eu tenho validando, eu tenho uma estrutura de baixo. Eu tenho a estrutura de baixo validando, certo? Eu tenho esse ponto aqui de referência a ser buscado, tá? Aí a gente vai somando as informações. Deixa eu ver se dá para me projetar um preço aqui. Ó, juntando esse topo aqui com esse fundo aqui, eu tenho mais ou menos onde que o preço pode estar vindo, tá? E foi mais ou menos onde que essa vela expirou, certo? Você vai somando as confluências para validar a entrada. Aqui agora é de compra, tá? Ó, meu primeiro lote de compra, segundo lote de compra, certo? Ó, aqui aconteceu um Harami de alta, né? Onde essa minha primeira vela verde conectou com a vela de força passada. Eu tenho, formou uma microestrutura de alta, certo? Em tese que ela está fazendo aquela estrutura de rompimento, né? Aí ela abriu,
desceu, eu tenho confluência para me jogar para cima, tá? Ó, meu primeiro lote de compra, meu segundo lote de compra. O que aconteceu? Com o fechamento dessa vela, tá? Ela fecha, conectando no corpo, dessa primeira vela verde, que é o Harami, tá? Ele está numa estrutura de alta e tudo mais. Essa daqui ela abre e desce, só que ela abre em gap, né? Porém aqui, assim, eu até faria uma leitura para me entrar, porque o gap ele jogou para minha posição de compra, tá? Ó, observa aqui onde que ela abriu aqui. Ela abre aqui, certo? Ela não está simétrica aqui com a abertura com o fechamento do candle, está um pouquinho mais abaixo. Porém, essa abertura em gap, ela está na região de domínio de compra, tá? E no que ela desce mais um pouco, eu tenho mais uma confluência para jogar ela para fora, tá? Essa segunda vela, ela fecha com o corpo travando nesse candle de força, essa vela 2 aqui, certo? Porém, ó, aqui já começa a ficar atento, porque aqui teve muita entrada de venda, certo? E aqui ela não fez a movimentação que eu preciso. Então, ela abriu em gap aqui também, abriu em gap, porém já subiu com tudo, tá? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Alguma dúvida? Fique à vontade. Nenhuma? Vamos continuar então. Como fazer entradas em lotes? Macrolote. Aqui a gente tem um exemplo de macrolote, tá? Marcado esse topo, foi marcado esse fundo, aqui foi rompido, tá? Agora vamos por partes, igual Jack Stripador. A imagem abaixo é a parte do rompimento e tirada da imagem acima. Dei zoom para ficar mais fácil a compreensão. Essa pedacinho aqui, tá? Essa parte aqui é esse pedacinho aqui. Aqui eu enumerei os candles para ficar mais fácil, tá? Ó, veja que o primeiro candle rompeu tanto a marcação de corpo quanto a de pavio, fechando assim um macrolote. Esse primeiro candle aqui, deixa eu marcar aqui. Ó, essa vela número 1 aqui, essa vela aqui, tá? A vela número 2 e a vela número 3. Ó, o primeiro candle ele deixa um pavio, nos indicando que se trata de uma nova baixa. Já o segundo candle é uma nova posição. Nova baixa, nova posição. Essa parte aqui a gente vai aprofundar na próxima aula, tá? Deste modo, temos as seguintes confluências para futuras entradas. Marcações de macrolote que foi rompido. Aqui atrás, essa marcação aqui. Tá? Melhor, esse pavio. Tá? A nova baixa, projeção de alta. Aqui a gente tem aquele pavio que foi rompido, certo? Fechando o macrolote e dando início a um novo lote. Aqui a gente tem a projeção, tá? Ou melhor, a nova baixa, e esse paviozinho aqui em cima é a projeção de alta. Tá? Ó, como operamos essas defesas? Veja que o quinto candle ele testou a região e retraiu, certo? Aqui ó, ele testou, né, e acabou retraindo. Essa retração nos comprova que a região é forte e que não será rompida facilmente.
o que nos permitiria realizar as nossas entradas nesse ponto de defesa. Vamos lá. Aqui eu somei outras confluências, tá? Que eu costumo usar. Deixa eu só explicar aqui para vocês o que eu fiz ali. Ó, eu marquei esse fundo com esse topinho aqui, tá? Essa linha aqui do meio, tá? Aí desse topo aqui, eu fiz uma confluência aqui, com esse topinho, né? Topo com topo, que acabou sendo essa linha aqui de baixo, tá? Esse topo com esse fundo aqui, essa linha de baixo que valida essa retração, tá? Foi uma espécie de um ponto X, tá? Aí tem esse topo com esse topinho aqui, essa linha de cima, certo? E esse fundo aqui com esse topo também, que dá uma região de confluências, tá? Ó, após o rompimento, a nossa leitura é para put, até que a região torne a ser rompida para alta, que daí a nossa leitura passa a ser de cal. Então aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, a partir do momento que ocorreu esse rompimento aqui, certo? A minha leitura aqui, até ela ser rompida de novo, essa linha aqui, daqui para baixo, a minha leitura é tudo para put, tá? Predominante para put. Então, pelo exemplo acima, teríamos as possibilidades de estar entrando de retração nos seguintes esquemas: 6, 7, 8, 9 e 10. Deixa eu olhar aqui quais são os esquemas. Aqui. Aqui é 6, porque ele já abriu e deu um pico de vela, então você joga para baixo. 8, ela abre, dá um pico de vela, depois que ela desce, fecha vermelho, tá? 9, né? Que ela abre também e vai buscar lá em cima. O 10 também. Só que o 10 eu não acabei não marcando aqui, mas é esse que é do vermelho, tá? Então, ó, só nesse espaço de tempo aqui curtinho, com base só nessa questão do rompimento do macro lote, né? E confluindo com essas duas defesas aqui, a gente já teria 4 entradas, tá? De forma geral, as nossas possibilidades de entrada são retração, que é o pullback, que é quando a vela abre já vai buscar sua marcação em uns 15 segundos iniciais. Reversão, quando ocorre travamento do corpo na marcação. E o drawback, que é o retorno, né? Quando ele rompe, vai retestar a região. Tá? Microlotes. Aqui a gente separou, né? Microlote de venda, de compra, de venda e de venda. Para operarmos microlote, temos que seguir alguns passos, quais sejam: identificar o microlote, no caso do exemplo acima, temos microlote de venda e de compra. Dentro do microlote, a gente marca as novas altas, nova baixa e nova posição. Por quê? Porque elas formam as nossas taxas divididas. Tá? Que dentro esses dois conceitos aqui, nova alta e nova baixa, e nova posição, né, elas constituem a formação da taxa dividida. Tá? Marcar o pavio da nova alta, nova baixa, projeção caso haja. Aqui, vamos lá. Ó, identifiquei um lote de venda, certo? Um micro lote de venda. O que eu faço? Né? Eu marquei o pavio desse primeiro candle de baixo, que é a minha
nova baixa, esse candle aqui de cima, esse pavio aqui de cima desse segundo candle, é a minha projeção, tá? Então aqui já forma uma defesa. Isso aqui é só uma explicação rapidinha, tá, gente? Identifiquei meu microlote de compra, tá? Ó, identifiquei aqui a minha projeção de alta. Esse candle aqui é um comando, né? Então aqui eu marquei forma uma taxa dividida. Identifiquei o microlote de venda, certo? Rompeu ali, tá? Aqui formou uma nova baixa. Aqui é uma taxa dividida. Nova baixa, projeção de preço. Identifiquei aqui a questão do novo microlote de venda. Né? A primeira vela marquei a nova baixa. Aqui não tem, então forma uma taxa dividida. No lote, o lote solitário. Aqui tem um exemplo, tá? Ó, foi identificado o lote solitário, né, nessa sequência de velas vermelhas, tá? Ele foi o nosso respiro aqui. Identificado o lote solitário, é marcado o corpo, tá? Tanto abertura quanto fechamento. Você puxa uma linha horizontal. Essa vela de força aqui rompeu, tá? Uma vela inspirada, né? Essa velinha aqui, ó, ela testou a região e deixou um paviozinho aqui, tá? Bem que tem um paviozinho. Depois vocês dão um zoom no PDF que dá para ver certinho. Então ela testou, a região já me mostrou que é região forte para retração. O que aconteceu? Essa terceira vela vermelha, ela abriu e já deu um pico de vela na minha região. Eu tenho aqui como confluência o meu lote solitário e o domínio de compra, tá? Então eu tenho a leitura para cá, aqui. Essa terceira vela, ela também já abriu e foi buscar a região, você joga para cima também, tá? Então ali você já teria duas entradas para cá. Teria aqui. O que acontece? Ó, não conseguiu romper, certo? Você teria uma leitura para reversão aqui, tá? Porque se vocês observarem, essa velinha aqui, ó, ela fechou dentro do pavio dessa anterior e o pavio dela fechou travando no lote solitário, tá? Aí o que acontece aqui? Esse aqui ele abriu e desceu primeiro, então já cancela minha leitura para put aqui, tá? Esse aqui ele abriu e foi buscar a marcação, você já joga para baixo. Esse aqui também abriu, foi buscar, você joga para baixo, tá? Fracionamento quebra do preço. Aqui eu só vou fazer uma explicação bem rapidinho, tá? Porque a gente já trabalhou essa parte. Ó, você identificando um microlote, tá? Você sempre vai identificar se tem uma vela careca, tá? Compondo esse microlote. O microlote de venda, eu tenho essas duas velas careca. Eu tenho um microlote de compra, eu tenho essa vela careca aqui e essa daqui. Aqui também. Eu tenho um microlote de venda, eu tenho essa vela careca aqui. Aqui também, aqui também. Eu tenho mais um microlote de venda, aí eu tenho essa vela careca, essa vela careca. Aqui não importa se é em cima ou embaixo, tá? Só para vocês entenderem a explicação aqui do fracionamento ou quebra do preço. Sempre quando vocês identificarem essa questão da vela careca, pode ser na abertura ou no fechamento, aqui não importa a denominação, tá? Vocês vão puxar uma linha horizontal nela. Por quê? Porque essa vai ser sua marcação de defesa, tá? Tanto no microlote de venda quanto no microlote de compra, certo? Porque sempre quando a vela, você vai guardar a movimentação igual aqui, ó. Deixa eu tirar essas marcações aqui. Ó,
Aqui é a minha primeira referência. Tá? O que aconteceu? O gráfico fez a movimentação, ele voltou para testar a minha região. O que aconteceu? A primeira referência que eu tenho aqui, essa vela aqui é uma vela expirada, certo? Então daqui para cima quem está dominando, é venda, tá? E o que a próxima vela que foi testar minha região faz? Essa vela aqui, ela abre e dá um pico de vela, tá? A partir do momento que ela abre e dá um pico de vela para testar minha região, que é dominada por venda, certo? Eu tenho a leitura de put para ela, tá? Se ela buscar minha marcação entre 10 a 15 segundos iniciais, eu jogo ela para baixo, certo? Por quê? Porque essa vela aqui já me falou que ela não tem interesse em subir mais, e aqui eu tenho uma região de travamento muito forte. Aí vamos lá. Aqui fez a reversão. O que acontece? Eu tenho minha primeira trava, ela foi rompida, certo? Ela foi rompida por essa vela. Qual que é a minha leitura para a vela seguinte? Ó, você perceba que ela abre e dá um pico de vela para cima antes de descer, tá? No que ela dá esse pico de vela, você joga para baixo, tá? Fazendo um pullback para a mesma vela. Por quê? Porque aqui eu tenho uma taxa muito forte. Esse e esse candle são carecas, tá? E a junção dos dois forma uma taxa dividida muito forte, certo? Essa vela rompeu, se ela rompeu, a hora que ela faz o reteste, você joga para ela seguir o fluxo, tá? Essa vela seguinte, ela pode até, que seria a vela da entrada, ela pode até fechar verde, certo? Fechar 2 igual aqui, porém você ganha pela taxa, tá? Você ganharia pela taxa, que seria mais ou menos aqui, a sua entrada. O que acontece? Eu tenho aqui o próximo travamento. Ó, perceba que essa vela aqui, ó, ela é um comando, certo? Ela abriu e já desceu, tá? Se ela abriu e já desceu, dando um pico de vela nos 15 segundos iniciais para buscar minha região, eu jogo ela para cima, tá? Assim, não tem muito segredo aqui, é a questão da a prática, né, e treinar os conceitos, né? Pegar assim, praticar os conceitos no gráfico, tá? Essa questão de travamento, ó. Deixa eu ver aqui o que mais. Ô, João, Aqui. Oi? tudo isso aí tem que também ficar ligado no volume também, né? É bom concluir, viu? O volume ajuda muito nessa questão dessas retrações. Ele é um plus a mais, né? Ó, aqui tem essa taxa aqui. Essa taxa aqui, certo? O que aconteceu aqui? Ó? Essa vela verde aqui rompeu, certo? Ela rompeu aqui os pavios aqui tudinho. Então eu posso ter uma leitura para cá, tá? Mas o que acontece? Essa vela vermelha, ela abre e já desce, tá? No que ela desce para buscar minha marcação ali atrás, eu jogo ela para cima, certo? Aí eu entro com calma. Aí vocês vai juntando as confluências. Aqui, vamos lá. Analisando a imagem acima, temos que observar os seguintes passos. Identificamos a formação do lote de venda. Aqui entra aqueles conceitos que eu sempre bato em cima para vocês: impulsão, correção, tá? Aqui. Ó, fez a reversão, então em tese eu tenho uma impulsão de baixa, certo? Ó, identificamos a ocorrência da reversão, validada pelo segundo candle verde. Aqui no caso, tá explicando aqui embaixo. Temos que, após a reversão, dará início ao movimento de correção da impulsão anterior.
Deixa eu mostrar aqui. Ó, impulsão de venda, né? Essas duas velas aqui faz a correção, tá? Essas duas velas aqui. Fazemos as nossas marcações no lote de venda para fazermos nossas operações no novo lote de compra que se inicia. Então, como começou, deixa eu só marcar aqui. Ó, começou a correção aqui de baixo para cima, certo? Então, você tem um lote de venda, você não precisa vir marcando de cima para baixo. Você vai marcar ao contrário, você vai marcar de baixo para cima, tá? Conforme a vela vai se movimentando, você pode usar uma linha, duas linhas para marcação horizontal. Você só vai mudando ela de lado, tá? Rompeu, joga aqui para cima. Ah, retraiu, joga ela para baixo, entendeu? Vai acompanhando a movimentação do preço. Ó, analisando a imagem acima, temos que o segundo candle verde ele valida a reversão do movimento e dá início ao lote de compra. Além disso, engolfa duas velas anteriores. Essa velinha aqui, ela engolfou essas duas. Tá? Porém, ela fecha muito próximo a uma zona de defesa. Aqui, ó. O pavio dela fechou simetricamente com esse pavio. Tá? Aqui eu não faria uma entrada para a próxima vela. Desse modo aqui não faríamos nada. O ideal é aguardar o rompimento dessa região. Veja a imagem abaixo. Que tem muita gente que espera fazer esse travamento aqui de pavio com pavio e entra aqui, ó. Esse pavio travou com esse pavio aqui, certo? Aí ele já teria uma leitura para put aqui, tá? Aqui eu teria a leitura para put dependendo da movimentação inicial, né? Ela abriu, dá um pico de vela, aí você joga para baixo, tá? Mas aqui não, aqui pelo jeito ela foi devagarzinho e sempre. Analisando a imagem acima, temos que o terceiro candle, que é um comando único, né? Que é o comando de alta, ele rompeu a primeira linha de defesa, ele rompeu essas duas primeiras marcações, certo? E como tínhamos a segunda linha de defesa a ser buscada, bem como o terceiro candle deixou uma nova alta, máxima, né? O paviozinho aqui em cima, a ser buscada, teríamos uma leitura para cal, para o próximo candle. Essa terceira vela, ela rompeu essas duas primeiras marcações, certo? Essas duas primeiras marcações. E o pavio dela, perceba que o pavio dela, em tese, ele rompe aqui um pouquinho essa primeira linha de defesa aqui, tá? Indicando que ele tem interesse de subir. Aí, ou seja, ele quer chegar nesse topo aqui, ó, tá? Como o terceiro candle é uma vela de força de alta, podemos entrar de cal de abertura, ou pode-se aguardar uma margem de segurança, que é um negativar, né? Para só então fazermos nossas entradas. Veja a imagem abaixo. Bom, aqui ela abriu, negativou e joga para cima. Tá? Bom, aqui analisando a imagem acima, temos que o quarto candle de alta é um fechamento de preço e fechou expirado. Aqui podemos interpretá-lo como sendo uma vela de força, pois a quarta vela rompeu as defesas próximas a ela e, como a pernada de venda está muito forte e tinha espaço até chegar na próxima trava, poderíamos entrar de cal. Aqui. Ó, ela rompeu essa trava aqui, tá? Rompeu essa parte, rompeu até esse paviozinho aqui. Tá? Então qual que é o obstáculo dela aqui agora? É só aqui, ó, aqui e aqui, tá? Então eu posso colocar como referência esse ponto aqui que ela tinha que ser trabalhado, tá?
Então aqui eu teria uma leitura para cal na próxima vela. Ó, veja a imagem abaixo, ó, ele abriu, ó, ele testou aqui a região da divisão da taxa, né, e retraiu. Tá? Analisando a imagem acima, temos que o quinto candle de alta toca na marcação, porém retrai, deixando um espaço a ser preenchido. Ah, tá. Isso aqui é uma observação importante para vocês observarem, gente, no gráfico. Ó, se vocês observarem, tem essa minha referência aqui, certo? Essa marcação. O que aconteceu? Ó, ela abriu, testou e retraiu, certo? Ó, ela testou e passou um pouco o meu ponto da minha marcação, tá? Quando faz esse teste na minha marcação e rompe um pouquinho ela, o pavio, né? O pavio rompe um pouquinho. Isso me indica que esse pavio ele tem que ser trabalhado, tá? Que a movimentação tem força para mais uma vela, tá? No sentido da movimentação que estava vindo, tá? Como que fala? Na psicologia dos candles eles falam do... Esqueci a denominação agora. Mas é do preenchimento aqui do espaço, tá? Esse espacinho aqui, ele tem que ser preenchido, tá? Mas tem um nome específico, eu esqueci agora, depois eu lembro. Aí foi o que aconteceu aqui, ó. Ó, perceba que aqui tem um pavio, certo? Que foi testado. A próxima vela preencheu, tá? Ela preencheu e o que aconteceu? Ela não só preencheu, ela travou, ela fechou aqui, ó, travando bem na minha taxa dividida, tá? Então eu teria a leitura de put para a próxima vela, certo? Aqui já começou a fazer a correção. Ela travou no comando, né, na divisão de taxa, então já começa a fazer a correção. Ó, aqui é o seguinte, aqui vocês percebam que ela vai começar a fazer, ó, ela fez a correção, certo? Essa correção de alta, vinha de uma impulsão, fez a correção, aqui fez a reversão, vai começar a fazer o que agora? Vai fazer a impulsão da movimentação anterior, que era essa pernada que esse lote de compra tentou corrigir, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui em cima. Aqui, ó. Ó, impulsão, corrigiu, acho que aqui dá o quê? Dá uns 60% mais ou menos da pernada aqui de baixa, né? Aí agora vai fazer a nova impulsão de novo, tá? É um movimento de onda, né? Impulsão, correção, impulsão. Ou 1, 2, 3, né? ABC. Cadê? Aqui. Ó, começou a corrigir, o que a gente vai fazer? Aí você vai começar os traçamentos aqui, ó. Tá? Começou a corrigir, né? Ó, travou aqui. Aqui em tese, a próxima vela era para ser de alta, tá? Aí você tem que esperar a movimentação inicial para você jogar para cá. Ó. Ela tem que abrir aqui, né, simetricamente e descer. Aí você joga para cá. Ó. Tá? Dependendo da movimentação, você não faz nada. A nossa primeira trava seria essa, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha lá, a primeira trava. Ó, rompeu. Ó, essa segunda vela aqui, ela rompeu. A nossa taxa dividida, certo? Aí você já começa a fazer novas marcações. Aqui teria uma taxa dividida também e uma projeção, tá? O que acontece? Vamos aqui para baixo. Ó, esse candle aqui ele rompeu as mesmas marcações aqui, certo?
Então o que acontece? A minha próxima trava é só aqui embaixo, tá? Então, entre o fechamento desse candle e a minha próxima marcação, eu tenho espaço que cabe pelo menos mais uma vela, tá? Então aqui eu já tenho uma confluência para leitura de put, né? O que essa vela, essa terceira vela fez? Ela abriu e subiu, né? Ela negativou. Se ela negativou, eu jogo ela para baixo, tá? Por quê? Porque eu tenho as seguintes confluências para put. A primeira é buscar a, a minha marcação. Aqui eu já tenho essas duas velas aqui. Elas já me dão uma microestrutura de baixa, tá? Uma micro tendência, certo? Então eu tenho uma reversão, eu tenho uma micro tendência, eu tenho uma vela de força, né? Porque ela rompeu tanto a taxa dividida quanto a projeção de baixa. E eu tenho um espaço aqui para ser preenchido, tá? Então só aqui eu teria 4 confluências para put, certo? 5 confluências com a que eu uso, que é essa a minha última confluência, né? Essa questão da abertura, tá? Abriu, negativou, eu uso como confluência, tá? Eu jogo para baixo. Então aqui no caso eu teria 5 confluências para put. Ó, aqui fez a mesma sistemática, né? Fechou 2G, né? O terceiro candle fechou 2G, mas ele continua. Ó, perceba que ele testou aqui, ó, ele triscou aqui na marcação, tá? Então ele já me indica que ele tem interesse de vir preencher aqui, certo? O que acontece? Juntando todas as conferências que eu tenho, as 5, né? A vela atual abriu, deu o pico de vela para buscar minha marcação, né? Que é negativar, eu jogo ela para baixo, tá? Ó, a quarta vela fechou praticamente travando na marcação. Ela fechou travando nessa marcação aqui. E na conferência desse pavio com esse pavio, aqui em tese eu não faria nada, tá? A não ser que essa vela aqui abrisse e desse um pico de vela. Só que o que aconteceu? Ela abriu em gap, tá? Ela abriu em gap aqui, ó. Só que ela abriu em gap na questão da defesa. Para validar minha entrada para cá, ela teria que abrir em gap mais ou menos aqui assim. Que daí ela abre dentro da minha região de domínio de compra, entendeu? Aí eu jogava ela para cima. Como ela abriu na região de defesa, isso aqui cancela a minha leitura, tá? Ó, o que aconteceu aqui? Ó. Ela chegou, essa quinta vela, deu um comando de baixa, porém, ó, o fechamento dela foi simétrico à abertura desse comando, que forma uma taxa dividida, certo? E aqui tem a injeção de compra nesse pavio, tá? Aqui eu também não faria nada para essa vela, que aqui na verdade eu teria a leitura para cá, porém ela não fez a movimentação que eu precisava, tá? Aqui tá parecendo que ela abriu um pouquinho em gap, aí deu um piquinho de vela e já desceu, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Lucas, o material eu postei no grupo, tá? Perguntas, pessoal? Nenhuma? Vamos encerrar o conteúdo por aqui então? Bom, obrigado pela participação de todos. Tenham um bom final de semana e até a próxima.